Olá, você que está presente aqui no Ficativo Podcast. Seja bem-vindo a mais um episódio que aqui se inicia. Eu sou o Rod, o host desse programa, ou então o anfitrião, como queira. E hoje eu vou conversar com o Neném da Farmácia. Sim, Neném da Farmácia está aqui hoje, né? Aí para estar respondendo a vocês, alguma coisa que vocês precisam, dar um pouco da experiência de vida dele, de trabalho, né? É a primeira vez que você participa no podcast? É o privilégio meu de estar com uma pessoa igual a você, e vai ser um privilégio para você também, porque é a primeira vez. Igualmente, assim, porque assim, é a sua primeira vez no podcast e eu estou aqui conversando com um empreendedor, um empresário, que eu também espero no futuro ser um também, que eu gosto dessa pegada, assim, mexer com a empresa, fazer um negócio próprio, né? Pode ter certeza, né? Um pouquinho que a gente conversou, você tem uma pegada bem dizer parecida com a minha, né? Que o importante de um empresário não é o que ele ganha, né? É com o que é que ele gasta, né? A responsabilidade, o caráter, né? A maneira que você ganha também é muito importante para a gente, né? Então, eu acho que o sucesso, ele não pode vir de qualquer forma, né? E outra coisa, o sucesso, muitas vezes, as pessoas entendem errado, né? Às vezes não precisa ser tão aparecido como as pessoas hoje querem, né? Aparecer para o sucesso. O importante é você ter sucesso na sua casa. E lá fora, às vezes, você pode fazer alguma coisinha. Mas o mais importante é em casa. E o seu apelido, né? Neném da Farmácia. Você tem uma rede de farmácia, você investe, você é sócio. O que você está dentro aí desse universo aí, mexendo com a... Na realidade, eu tive uma oportunidade na vida. O pessoal fala assim, eu tive várias oportunidades, perdi a oportunidade. Eu tive uma só. Aos 9 anos de idade, eu cheguei numa drogaria, e eu estava tomando as injeções, e todo dia eu ficava lá 1 hora de prazo esperando, 2 horas, para as seringas de vidro esfriar, né? E chegou um dia que eu cheguei para o dono da drogaria e falei, farmácia na época, não chamava nem drogaria. Falei, você não quer que eu venha cedinho aqui lavar essa seringa e quando abrir já está tudo pronto? E ele deixou, ele achou interessante pelo meu tamanho. E ali eu fui me interagindo, né? Aos 13 anos eu me tornei gerente dessa farmácia, uma família simples, né? Aos 13 anos eu tinha o maior salário da casa. Você já era gerente com 13 anos de idade. Com 13 anos, tomar conta de muita coisa já. E aos 15 anos eu tive a oportunidade de vir para Belo Horizonte, né? E eu peguei um pouco de dinheiro que eu tinha e montei uma farmacinha sem documentação, sem nada, onde eu estou até hoje, né? Então, eu falo que a oportunidade que eu tive foi do Edil, de Lagoa da Prata, né? A gente de Lagoa da Prata, se ouvir isso aí, sabe o carinho que eu tive pela... Hoje já é falecido, mas a Virgínia é viva, que era minha patroa. E ali em Lagoa da Prata, então, eu sou muito conhecido também como Neném da Farmácia, sabe? E quando eu cheguei nessa região do Nazaré, era Vila São Gabriel, era muito pequena. E ali eu montei essa drogaria e, do nada, comecei a fazer ação social ali, eu aceitei Jesus, comecei a cuidar de algumas famílias, de situações. Eu até não gosto de ficar falando muito, porque na hora que fizer uma pesquisa lá, aparece centenas de pessoas falando do que Deus fez através da minha vida, que toda honra e toda glória sempre vai ser dada para Ele, né? E assim foi acontecendo, e eu cheguei a ter 9 drogarias, trouxe minha família toda para Belo Horizonte, né? Minha mãe, meu pai. Eu sempre fui muito apegado à família, meus irmãos todos, inclusive todos, hoje ainda tem 4 que trabalham comigo ainda, né? Então, aí a gente está ali até hoje, são 46 anos, eu estou com 61 anos, né? E eu falo que o privilégio que eu tenho de cuidar da região do Nazaré, com amor, onde ir nas casas de quem passa mal, nunca cobrou para fazer uma injeção, nunca cobrou para olhar uma pressão, né? E eu nunca deixei o povo sem medicamento. Essa que é a grande verdade. Então, até se a pessoa não tivesse condição de pagar pelo medicamento, você ia sim, lá e garantia para ela. em muitas situações, e muitas outras coisas, né? Tem várias situações ali, muro que estava caindo, banheiro, colocar telhado, né? Mudança de história de vida, pegar uma pessoa que totalmente dominada pelas drogas e hoje a pessoa totalmente normal, trabalhando, né? Não é uma nem duas, né? São várias pessoas. Situações também que eu internei, que às vezes a mãe acabou ainda perdendo o filho, né? Tem tantas situações e a gente aprendeu a amar aquilo ali, sabe? Então, eu vejo que com Deus é o seguinte, eu tenho que ganhar o meu dinheiro, mas o que eu faço para Ele é mais importante do que tudo para mim. Entendi.
E aqui, é só uma zoeirinha mesmo, porque como você conseguiu o apelido de Neném da Farmácia ao invés de Chuck Norris da farmácia, que você parece muito com ele? Várias pessoas têm maneira de falar o Chuck Norris do Nazaré. Às vezes eu encontro com algumas pessoas e muitos falam, por quê? Né? Até os pastores da Lagoinha falam assim, tem que chamar ele de Chuck Norris. Às vezes, até em público, assim, vou chamar o nosso Chuck Norris aqui. Então, assim, agora Neném, quando me chamam de Mosaí, nem estou respondendo mais, porque desde a infância, né? Foi em casa, porque o caçula dos homens, e Mosaí ninguém conseguia falar, então ficou Neném e está Neném até hoje, né? Então, foi por isso. E Neném da farmácia, que comecei a trabalhar com farmácia, ainda Neném, né? Era muito pequeno. Então, aí que pegou mesmo, né? Ah, você já era, né? Desde os 13 anos você já era gerente, começou com 9, então... E aí, o que acontece aqui no Nazaré, que teve uma época que eu entrei numa rede, né? E aí mudou o nome e as famílias reclamaram, né? Porque no Nazaré não manda, vai na drogaria, as mães não falam assim, vai lá no Neném, que é sinônimo de drogaria. Você né? já era, o seu nome já era referência. Referência, né? Então, assim... E hoje mesmo é muita referência. Bom, domingo mesmo eu fui chamado para um trabalho ali na região do Paulo VI, na Beirinha, né? Eu estive lá bem perto de vocês aí, foi no domingo de manhã, aí na pastora Marilza, né? Ela foi cuidar de algumas pessoas que moram nas ruas de Belo Horizonte e ela me chamou para estar ali com eles, né? Então, eu cheguei ali, dei uma palavra para eles. Eu fiquei até assim emocionado, apesar de já ter falado para muitos deles, né? Que todos se emocionam, né? Porque eu perguntei para eles assim, olha, quando nasce uma criança numa família, há um sonho. Um pai e uma mãe sonham muito com a criança. E quando nasce, há um sonho também de sucesso, mais do que para a gente mesmo, né? Eu não sei como vocês chegaram, como vocês estão. Mas eu creio que deve ter alguém muito triste com a situação de vocês. E eu creio que também vocês não estão alegres com essa situação. E nem eu estou alegre. Mas eu queria dar uma palavra de incentivo para vocês. Jesus quer mudar a sua história. E todos choram. Porque todo mundo quer uma boa história. Né? Infelizmente, eu falo que as bebidas lícitas, ela é o início, ela é o começo das outras. E muita gente chega ali, às vezes uma cervejinha ali, uma coisinha ali, de repente ele já está nas outras drogas. Né? Ah, sim. Eu já vi uma conversa, assim, né? Que era sobre maconha, né? E que, assim, as pessoas estavam debatendo que, olha, você pode ser contra o que for, maconha, que, assim, ela é uma planta natural, sei lá o que no debate, mas em algum momento alguém subiu com a tal frase. Mas o álcool, ele é legalizado. A maconha, tem muitos que usam uma quantidade alta e não vai dar assim, um problema de curto prazo para a pessoa, talvez dependendo nem de longo prazo. Só que hoje você pega qualquer bar de qualquer esquina, chega com R$ 5, compra uma garrafa de 1 litro de pinga, Isso. enche a cara e meia hora depois você já pode estar morto, seja por qual for, atropelado, sai andando na rua, pega o carro, sai dirigindo bêbado, mata alguém. Sim. Então, assim, o álcool, eu acho que ele é tão porta de entrada quanto as outras. Ele é legalizado e, além de ser muito barato ainda. Muito, Sim. super acessível. E quando você vai nessa pegada, assim, de servir a Deus, não assim, só na oração, mas na ação, que está até na oração, não só orando, e sim agindo, né? Aí você filtra muito mais a sua vida, porque pessoas começam a depender de você. Para tantas coisas, para você aconselhar, para você dar uma palavra, né? Eu falo que tem alguns momentos na minha vida aqui no Nazaré que marcaram muito minha vida. Uma foi quando uma senhora morreu dentro do meu carro. E outra, quando eu socorri uma criança, eu estava sozinho na loja, ele cortou forte a cabeça e eu fechei a drogaria para socorrê-lo. São coisas que marcam a gente. E o pai dessa criança nunca veio na minha drogaria para agradecer. Passaram algum tempo, das pessoas que trabalhavam comigo passou um remédio para essa criança não sentiu bem com o medicamento. Aí ele veio na drogaria para discutir comigo, né, que era irresponsabilidade, que o rapaz não podia ter passado e tal. Eu falei com ele, olha, qualquer dano que der aí, sua criança já está bem, ele está bem. Mas qualquer coisa que você gastou a mais, eu quero te pagar. Mas eu não quero te cobrar, mas eu quero te lembrar
porque um dia essa criança caiu e você não estava em casa. Várias pessoas estavam na rua de carro e ninguém quis levar. E eu fechei a farmácia e levei. E você não veio para agradecer. Isso não faz mal nenhum para mim, mas faz para você mesmo. Né? Esse foi um momento muito marcante. E outra, uma senhora, que a filha dela até trabalha na creche lá do bairro, ela estava precisando de uma cirurgia de um câncer no cérebro. Pesado. Isso. E eu lutei muito para ela conseguir essa cirurgia. E ela morreu sem conseguir. Isso marca muita gente. Eu nunca pensei em mexer com a questão política, nunca nem gostei muito. Não faz diferença nenhuma para mim. Mas eu vi que eu poderia fazer diferença para alguém. Hoje, qual que é o meu problema da minha região? Meu problema é a demanda, que eu não dou conta. Então, acaba que aquilo que você não consegue fazer, a gente não é perfeito, então tem momentos que você fala não para quem você tinha que falar sim. Às vezes você fala sim para quem você tinha que falar não, porque a demanda é grande. Uma demanda tão grande que às vezes você chega, sei lá, se sente culpado porque você não conseguiu ajudar, alguma coisa assim. Chega a acontecer isso mesmo? Muito. Então, hoje, o meu sofrimento, às vezes a vontade até de vender essa empresa, é por conhecer bem a região, por saber o que acontece nela. Tem coisas que acontecem na minha região que eu acho que acontecem em toda a BH, sabe? Que é, por exemplo, hoje eu conheço 2 pessoas aposentadas, já velhos, numa casa, cada um ganha um salário, às vezes até 2 salários, um e o outro um, e que passam fome. Porque eu não dou conta de cozinhar mais. Aí eu fico na minha cabeça com um projeto. Vou montar um marmitex solidário. As pessoas de idade vão receber um marmitex em casa. É legal pra caramba isso aí. Você entendeu? Aí também vejo muitas pessoas que têm um AVC, ou um derrame, ou qualquer outra situação de imobilidade, e nunca mais voltam a andar, porque realmente ele não vai andar mais. Não, não é isso. É porque não consegue ir onde tem uma fisioterapia de graça, porque não tem como pagar o ônibus, né? Ele não vai nas consultas de prevenção, porque não tem condições de ir, nem às vezes no posto de saúde, porque não anda, mas também não pode pagar um Uber. Aí eu sonho com o Uber da saúde, entendeu? Que pegava as pessoas para não faltar às consultas, principalmente os debilitados. São coisas que você vê que você pode fazer, mas sozinho não tem jeito. Né? Eu já tive várias situações assim, ensinei muito meus filhos, muito mesmo. Graças a Deus eu tenho filhos diferenciadíssimos pelos dias de hoje, sabe? E acho que você, pela sua situação, ser um filho diferenciado nos dias de hoje. Você sabe disso, com toda a consciência, porque... Muito obrigado. Só o que você falou, que hoje é tão comum fazer tudo errado. E é tão errado fazer tudo certo. É fácil, né, fazer errado. Né? Mas pior que o errado no nosso país tomou lugar do certo, né? É fácil, é assim, até mais confortável fazer o errado, né? Sim. Já é tão normalizado que você está fazendo errado, parece que você está fazendo certo, né? Só que o certo ainda é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado ainda é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. É uma frase bem antiga, né? Porque as pessoas têm que ter consciência disso. Olha, você está sozinho, sabendo que está fazendo o certo, mas você está fazendo o certo, pelo menos. Sim. Aí o que acontece? Uma das coisas que me fez ficar muito conhecido na região foi porque, com 17 anos, eu comprei uma Brasília, e dali para cá, toda pessoa que passou mal na minha porta, ou que estava um pouco debilitado para ir embora, eu passei a levar em casa. Né? Então, isso eu evitei muito, assim, das pessoas, inclusive, morrer, de infartar, porque você olha a pressão. É uma drogaria diferente, né? A gente não vende, né? O meu lema lá, o meu slogan criado de coração é: não somente vendemos, cuidamos, né? E aí vem a frase mais de efeito que Deus me deu de coração também: é fácil fazer, basta querer. É uma atitude, né? Fazer o bem é uma atitude, é o querer fazer mesmo. E o que acontece é o seguinte, que eu levar essas pessoas, né, de situações diferentes, né? Teve um dia que estavam lá, se ele ouvir, ele vai saber que eu estou falando dele. Ele estava com a mão no peito assim, só que ele era um dependente químico do bairro. Então, ninguém deu atenção. Meus funcionários não deram atenção por ele ser dependente. As pessoas viram invisíveis, né? Aí, como ele estava lá, eu corri lá, né? Olhei a pressão dele, estava em 26. Aí eu
Coloquei no carro correndo, levei para o posto correndo, né, no meu carro, um funcionário meu. Daí, uns 20 dias, ele voltou, me agradecendo pela vida. Né? E eu vejo que hoje ele está muito melhor. Ele leva os filhos dele lá para me ver, sabe, aquele carinho comigo, assim. Eu falo, assim, que a drogaria é uma bênção na minha vida, mas essas pessoas que eu cuido valem muito mais. Eu consigo dar valor no ser humano demais. Sabe, eu vejo que o evangelho maior é esse aqui. Sabe, não é... Às vezes a pessoa tem muita habilidade para fazer oração, para qualquer situações de falar na frente dos outros ou para alguma coisa. O que eu estou falando com você aqui hoje, através desse podcast aqui, é com tanto carinho, porque é o meu dia a dia, é a minha vida. Os meus filhos sabem o quanto eu amo isso, o quanto é importante para mim, igual esse domingo lá, né? Cada um das pessoas que estava ali, eu olhei a pressão, perguntei se usava algum medicamento, o medicamento que eu usava, perguntar se tinha, se não tinha. Depois eu mandei o motoqueiro levar tudo com o nome de cada um. E o mais importante, depois um dos meus funcionários, que mora na beira-linha, tem uma boca de frente à igreja, de lado da igreja. Tem uma boca o quê? A boca de venda de droga, né? Nossa, de frente para a igreja. Do lado. Do lado. Mas, em respeito àquele momento que eu estava ali, eles passou para o outro lado. E o cara falou assim, esse cara é muito humilde. A gente sabe da história dele. E o respeito que eles tiveram de eu estar ali. E falou assim, ele abraçou esse povo tudo. Ele cuidou de um... Eu orei por um individualmente. E falei o quanto que Deus amaria ver eles de volta com as famílias deles. Eu não falo nem para a sociedade, nossa família é o suficiente. Sabe? Eu acho que eu posso ter tranquilidade de falar que a sua proatividade ali aos 9 anos de idade, de querer se oferecer para fazer uma ajuda ali na farmácia, né, com as agulhas, né, de fazer a limpeza lá, meio que te ajudou a atender um chamado assim para sua vida, então, né? Sim, que porque você acabou trabalhando em um lugar que as pessoas que precisam vão até você. E você é a pessoa que escolheu. Você escolheu ajudar essas pessoas. Né? E eu não perco a oportunidade, sabe? Se eu pego um Uber, ele vai ouvir Jesus. E eu não negocio. Um dia eu peguei um táxi, um senhor de idade, não tinha nem Uber na época. Aí passou uma moça mal vestida e falou um palavrão com a moça, sabe? E eu sempre falo de família, eu comecei a falar de família, ele começou a falar de filho. Eu peguei e disse, eu posso te dar uma palavra? Eu falei assim, pode sim. Você sabia que você acabou de negar tudo que você falou comigo aí? Por causa do que você fez, assim. 30 segundos atrás ele estava falando de Jesus, sei lá o que, depois deu uma xingada na moça, só porque o cara estava vestido. Aí eu fui dando a palavra para ele e cada táxi ou Uber que eu pego é 30, 40 minutos na porta da minha casa, né? Então, assim, eu tenho várias pessoas, assim, que igual... Nessa igreja que eu cheguei, o pastor chama Pastor Sandro e a esposa, a pastora Marisa. A pastora Marisa que me chamou para estar lá. Quando eu cheguei lá no pastor Sandro, ele falou assim, você não está lembrando de mim? Não, eu falei, não estou lembrando. Ele falou assim, você que pregou para mim, eu sou seu filho na fé. Lá na farmácia que eu tinha na MG5, que ele pegava o carro de trabalho e passava ali. E ali eu ficava, ele falou assim, eu ficava enchendo meu ouvido ali. E hoje eu sou pastor. Entendeu? Então, assim, e a minha vida é dessa forma. Eu chego, vou pro o Télio chega e diz, eu não conheci você, mas a minha mãe fala em você direto. Então, é uma hierarquia de gerações, sabe? Uhum. Porque eu tenho crianças que eu conheci que hoje já são mães de meninos que já estão casados. Você está vendo toda uma geração crescendo ali. E eu falo o seguinte, e ser bom é um preço de renúncia. Não é fácil você ser bom todo dia. Não é fácil você sair para tentar fazer tudo certo todo dia. Porque muitas vezes, você que lidera, muitas vezes você fica muito só. Se você tem qualquer situação, a sua família, aqueles mais de perto, e principalmente Deus, para cuidar. É igual Jesus mesmo, você não tem onde reclinar a cabeça. Então, e quando o não vem, que precisa do não, para muitas pessoas que você cuidou, você não presta mais. E a gente tem que conviver com isso e com amor. E pesa, né? Quando a pessoa... Sim. Né? Eu tenho, assim, situações de pessoas que, para mim, seria o amigo mais chegado ou a pessoa que você tem
mais, assim, aquela confiança do amor daquela pessoa, e de um dia para outro você se tornar a pior pessoa para aquela pessoa. É muito estranho, né? E aí, mas sendo ainda no meio nosso, né? No meio do cristão. Porque, para mim, o que eu vejo, o maior lucro, a pessoa que eu tenho que ser mais grato na minha vida, foi aquele que não deixou a minha vida caminhar para um lado ruim, foi aquele que pregou para mim. Agora, você pensa bem, pessoa que você tirou de uma situação de pecado, uma situação de alcoolismo, de droga, que Deus te usou ali para você lapidar de tal forma. Essa pessoa se tornar ingrata não é questão para a gente, mas é questão para com Deus. Porque aquilo que Deus usa para você transformar a vida, você é um anjo de Deus ali. As pessoas que você condena, que você joga para baixo, o diabo não precisa de ajuda, mas ali você está sendo um anjo do diabo. É muito melhor ser anjo de Deus, por mais que as pessoas sejam ingratas. Você não pode deixar de querer ser, sabe? E eu falo, a última vez que eu tive numa escola, que eu fui dar uma palestra, foi para a escola lá no bairro Nazaré. E eu falei para as crianças o seguinte: onde é que você pode ser o empreendedor? Quando que você começa? O dia que você vê que sua mãe tem alguma dificuldade, que você pode ajudar. Seja para lavar uma cozinha, seja para passar um pano. Quem faz isso, viu a necessidade de fazer e vai ser um grande empreendedor. Mas aquele acomodado que deixa alguém fazer tudo para ele, que quer só acomodar, que é tudo fácil, não vai conseguir ser empreendedor. Ele pode ser um bom funcionário. Deus abençoe que, no mínimo, isso, né? Que não seja preguiçoso. Mas o empreendedor é aquele que vê a necessidade do outro. Aí ele vai conseguir caminhar mais longe, com toda certeza, porque Deus sabe que pode contar com ele, tanto na ação como no dinheiro dele também, que Deus tem participação. Acredito muito nisso. Eu achava também que precisa de um pouco de sorte. Só que não sorte, tipo, aconteceu alguma coisa aleatória que foi bem. Eu acho que sorte é de uma frase que é de um podcaster antigo, né? Faz essa profissão aqui, que estão fazendo desde antes de 2010, que é o Jovem Nerd, né? Que ele é da cultura nerd e tal. Que ele falou que para ele a sorte, acho que é a vontade de fazer com a oportunidade de fazer acontecer. E o Ficativo começou exatamente assim. Né? Minha mãe estava pensando em abrir uma associação, aí ela foi convidada a fazer uma reunião e tal. Ela disse: você quer ir junto? Só para fazer companhia? Eu falei: vou. E lá encontrei, né, pessoas da Alcim, que é da Ordem de Cavaleiros da Inconfidência Mineira. Legal. Conversei com eles lá, algumas coisas, perguntaram, sei o quê, eu falei, faço cinema e tal. E o Télio estava lá, aquele dia. Então, Ele me contou um pouco. Então, conversando com ele, assim, ele disse que algumas pessoas ele tinham uma ideia de fazer um podcast, alguma coisa assim. E ali ser operador, para mexer com o microfone, configurar computador, não sei. Só que conversando, o Télio chegou e falou: não, host, você vai hostear, você vai apresentar o podcast. Pô, topa? Eu falei: topa. Legal. Nunca fiz isso aí na vida, mas vamos fazer. Apareceu a oportunidade, vamos, bora tentar. E estamos aqui. E o Télio, assim, acho que ele é proatividade em pessoa, porque, assim, chegou a uma hora, acho que um dia depois, assim, não, acho que já foi uma semana depois, ele falou: precisamos de um nome pro podcast. Aí ali eu pensei em algumas coisas, umas horas depois mandei uns nomes e tal, mandei, Ficativo. Ele gostou pra caramba, muito bom. Outras pessoas gostaram também. Só que um dia depois apareceu o Télio, então registrei o nome do Ficativo, já estou fazendo um site, já estou pensando em fazer a logotipo. Eu falei: caraca, assim, aí eu vou agarrar mesmo esse projeto, porque não tem sorte maior do que essa de você, que é uma pessoa que topa alguma coisa que apareceu ali, uma oportunidade, com outras pessoas que têm essa mesma mentalidade. Legal. Muito... Eu acho que isso, assim, no mínimo, mesmo que deu errado o projeto, mas pelo menos você teve uma experiência foda com aquela pessoa, sabe? Não foi aquele projeto, não sei, sabe? Aquele negócio
pode dar errado, não tal. Não, foi um negócio, vamos fazer, vamos acontecer. O que que precisa? Vamos atrás. Eu acho Isso que é aí isso aí, eu acho muito né? bacana mesmo. Eu tenho uma frase assim que eu gosto muito dela, que meu pai é falecido, né? A minha mãe ainda é viva. E são pessoas assim que eu sempre obedeci em tudo, né? Graças a Deus, assim, me esforcei muito em ser um bom filho e me esforço até hoje em ser um bom filho, né? Hoje eu cuido muito, né? Gosto de cuidar da minha mãe, sempre gostei. Gosto de cuidar da minha família. Eu também não consigo sair de E perto da minha mãe, não. Onde que ela vai, eu tô ali. eu aprendi uma coisa assim que para mim é fantástico. A gente era 7 irmãos vivos, dos 11. As coisas não eram fáceis. Mas eu vim perceber isso aqui em Belo Horizonte, que era difícil para meu pai. A gente não sabia que era pobre, porque a gente era feliz. Você entende? Entendo perfeitamente. A alegria, a segurança do pai e da mãe, a felicidade dentro de casa escondia a situação. Hoje, o que eu vejo é o dinheiro, ao contrário de lá. O dinheiro esconder situações. Daí, os pais hoje são pais para dar. Ser pai, provedor, é necessário. Ser pai é muito mais do que isso. Sabe? Educar não é tão fácil, né? Porque é um mandamento. Cria o teu filho no Evangelho. Isso é bíblico, né? Para criar tem que conhecer. Eu acho que deve ser uma responsabilidade que você não está educando só no que você está ensinando. Você também está educando no que você está deixando de fazer. Acho que ali é que você educa mais ainda. Sim. O que um pai e uma mãe deixa de fazer, né? Que eu tive uma conversa agora. Sim. Com uma moça que ela mexe com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Surley. Sim. Assim, crianças e adolescentes que passam, assim, casos de pai e mãe que acaba, né, precisando acionar o Estatuto da Criança e do Adolescente, elas estão recebendo uma educação, só que, assim, do completo negativo. Um pai Sim. que não provê para a família, que bate na criança, ele tá ensinando muita coisa. Sim. Só que é pro lado contrário, e muito pro lado contrário mesmo. Sim. Eu acho que essa parte mais, assim, todo pai e mãe deveria ter completa ciência disso quando fosse ter um filho, uma filha. O mais gostoso para mim, nesses anos de trabalho com essa empresa, alguns dos meus funcionários, inclusive eu tenho aqui, até no meu telefone, a última frase do último que saiu lá, assim, que trabalhou comigo muito tempo, né? O nome dele é Harrison, né? Ele trabalhou muito tempo comigo e alguns sempre falou isso, né? E ele falou muito forte assim, o que eu ganhei aqui foi importante para a minha vida, mas o que eu aprendi, né, com você é tudo que eu sei e é tudo de bom que eu tenho, que vale muito mais do que o que eu ganhei. Eu estou pronto porque eu sou outra pessoa, pronto para ser pai, já está com uma filhinha, pronto para ser esposo. Então, existe um monte de valores, né? Dinheiro é necessário, mas hoje você está num lugar onde você recebe o seu salário e você ainda pode somar para transformação, para mudança de vida, que agrega valores que automaticamente vai fazer com que a pessoa seja o melhor provedor, porque a provisão não está na quantidade que a pessoa ganha, né? Porque se gasta de qualquer jeito, ele vai ser o mau provedor, né? É a mesma coisa, as pessoas vivem num país onde acham que vai fazer uma jogada e vai ganhar um dinheiro fácil para começar a vida. A melhor maneira de ganhar é essa que você está começando aqui. Hoje em dia tem pessoas que acham que apostar dinheiro em aplicativo no celular é investimento, né? Sim. Vou pegar aqui um dinheiro que eu não posso gastar, vou apostar em um jogo do foguetinho, né? Que você tem que adivinhar quando é que ele vai parar, que se você para antes, você lucrou. Mas se você perder, você vai perder tudo. Então, assim, uma mentalidade de hoje que eu acho que apostar dinheiro vira investimento, tem alguma coisa muito errada com a educação brasileira. Sim. E voltando lá atrás, né, fácil, que você disse que nunca pensou em mexer com política nem nada assim, só que do que você faz hoje em dia, acho que você tem a plena consciência de que você... Eu não tinha pensado, porque eu saí candidato a vereador na penúltima e na última, né? Na primeira vez que eu saí, eu tive 2.900 e poucos votos, né?
Agora, na última, eu tive 4.460 votos. Você precisa de quantos votos mesmo? Que eu esqueci para Na ser eleito. realidade, são 41 vereadores. Eu sou o 31 mais votado hoje em BH. Né? Eu sou o 31 mais votado em BH. Mas no coeficiente partidário, eu fui para o 42. Ah, então faltou... No coeficiente, Porque você chegou perto, então, passou raspando. muito, até 11h20 da noite eu estava eleito. Né? Mas, assim, com um valor de campanha zero perto desse povo todo aí, né? A minha mãe tentou, ela recebeu, acho que foi R$5.000 no máximo, assim, para fazer para deputada estadual. Eu tive 4.005 votos na minha região. E esses outros foi esparramado. Você pensa em tentar de novo? Olha, está tudo caminhando para que sim, sabe? Está tudo caminhando que eu venha tentar nessa próxima, sabe? Mas existem alguns alinhamentos que ainda precisa ser acertado, né? Porque eu tive um prejuízo agora recente, né? A outra campanha, eu fiz o meu bolso para vereador, sabe? Uhum. Uma campanha de um valor bem pequeno. Até assim, o partido me colocava assim, como 14º, 13º, eu fui o segundo. Só perdi para o cara que já está aí para o terceiro mandato, que é o Juliano Lopes. Ele teve, acho que 700 e poucos votos mais do que eu, sabe? Então, assim, hoje a política trouxe para mim uma situação para a região, não para mim, mas para a minha região eu consigo muita coisa hoje através dos votos que eu tive. Eu consigo ajudar mais gente já, só de ter sido candidato. Então, eu acho que mesmo não sendo um político, eu posso falar tranquilamente, eu acho que você tem a consciência disso, que sem ser um vereador, sem ter sido um prefeito, você já fez muito mais e dá para fazer do que qualquer político faz por aí, né? Sim, Porque na minha região eu creio que, pela história, né, as pessoas sabem do amor que eu tenho para cuidar. E isso não depende de política, né? Eu tenho uma associação que é mantida por mim. Né? Qual a associação que você tem? Chama Associação Mais Amigos. Associação Mais Amigos. Ela existiu muito antes de ser registrada, porque foi as coisas que eu comecei a fazer que depois tomou um tamanho que não dava para continuar mais sozinho, né? Então, pela amizade que eu tenho, vamos colocar que sua mãe está com a associação e quer entrar na área da saúde, eu tenho clínicas aí que faz preço totalmente bom para quem não tem condições de pagar consulta, exame, sem a pessoa pagar nada por mês. Né? Eu tenho um projeto de óculos ao alcance de todos, que uma consulta é R$90, e o óculos para perto e para longe R$70. Vai no bairro, vai no Nazaré de 2 em 2 meses, e lá no Barreiro funciona todo dia. Aí como é que funciona isso aí? Vamos colocar que você quer fazer um exame de vista. Eu te encaminho para lá, você chega lá, faz exame e paga R$90. Você não quer comprar um óculos caro, você quer só resolver o problema? O óculos R$70, para perto e para longe. Você tem vários modelos ainda para você escolher. Você tem tipo um teto de valor ali que vai te garantir o que você precisa? É mais ou menos isso? Eu não sei se eu entendi direito. Esse projeto, ele funciona todos os dias, lá no Barreiro é todos os dias, e no Nazaré eu trago ele 2 em 2 meses, que é na minha associação mesmo. Então, vamos colocar que você fica sabendo um cara que está precisando de fazer uma consulta e não está tendo dinheiro para pagar e nem pode esperar no posto. Eu consigo uma consulta com fundo de olho, com pressão, com oftalmologista por R$90. Você consegue todo um pacote ali que seria caríssimo, um valor a consulta por R$90. O óculos que é o problema. O que acontece no nosso país? Uma coisa absurda. O óculos é caro, né? Eles pegam um oculista que não faz exame. Ele olha grau. Isso não é exame. Grau não é exame. O exame é olhar fundo de olho, pressão, tem que ser olhado tudo, né, com muito carinho, porque a doença põe cego. Porque o modus operandi, você marcar uma consulta, é você fazer assim, ler umas letrinhas ali, aquilo não é passar consulta. um colírio que você não vai enxergar nada na hora de ir embora e acabou. Aí eles falam que é consulta grátis. E vende um óculos que a gente vende por 70 por R$500. Né? Então, lá paga a consulta 90, com óculos 70, sai 160. Um óculos que escurece no sol, sabe, completinho, o óculos bom. R$290. Que é um óculos aí de R$1.400, R$1.300 aí fora. É isso que eu ia falar. Óculos de R$1.500, o cara... Esse de 400, esse 380 é o de 70. Não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa. Porque quando eu montei um projeto, eu não pensei em classe.
pobre, ou rico, preto, ou negro, isso, esquerdo, direito, não tem isso no meu coração. Né? Ele é para a gente. Qualquer um pode usufruir da... Por exemplo, pode chegar lá, um pouco que tem alguém com costumes diferentes, ideologias diferentes, né? E está precisando de uma consulta ou de uma cesta básica que a gente tem, vai ajudar a pessoa. Ele pode ser o que ele quiser, sabe? A gente não está preocupado com o que a pessoa é. A pessoa também que tem uma condição financeira boa também precisa de amor. E o amor, ele é uma coisa interessante. Às vezes, uma pessoa milionária, o amor cura algo nele que o médico não cura. Sabe? Que, às vezes, é um trauma que ele tem, que através de um amor, de um abraço, de uma palavra, é transformado. A pessoa se vê, a pessoa se acha. Então, não é questão de você tem que dar alguma coisa. Então, você tem que dar o seu tempo, que é o mais difícil. Né? Eu, por exemplo, às vezes, quando a pessoa me pede alguma coisa na rua, a primeira coisa que eu pergunto é o nome da pessoa. Só de você perguntar o nome, ele já chora, porque ninguém pergunta. Você simplesmente dá. Eu não dou dinheiro. As pessoas dão dinheiro e nem olham no rosto, né, da pessoa. Então, eu chego para você, quer comer alguma coisa? Se você quiser comer alguma coisa, né? Tem um lá no bairro lá que eu nunca dei ele um centavo, mas eu nunca neguei para ele comida. Hoje ele é totalmente liberto. Hoje ele não usa mais droga. Ele faz que nunca me deu nada. A não ser o que eu queria comer. Nunca me negou. Por isso que conseguiu me alcançar. Então, assim, Deus tem a estratégia dele. A estratégia de Deus é o amor, sabe? E eu falo sempre que a palavra do filho pródigo, para mim, houve uma mudança muito grande no meu coração. Porque você vê para falar do filho que saiu de casa. Mas eu vejo que o problema da igreja hoje não é o filho que saiu de casa, é o que está em casa. Né? O que está em casa, na igreja, ele convive com o pai, ora com o pai, tem comunhão com o pai, alimenta com o pai, participa da herança do pai e não saiu de casa, mas não conhece o amor do pai. A igreja foi chamada para amar. Juiz é Jesus. Né? Mas Jesus hoje não é juiz, hoje ele é advogado. Ele intercede ao nosso favor, ele morreu por nosso favor. Então, ele ainda vai vir julgar. Quer dizer, a igreja está julgando hoje. Ah, você bebeu, está excluído. Você fez isso. Não, a igreja não é para isso, não é para julgar. Né? Aliás, o diabo nem precisa de ajuda, né? Não há necessidade de você ajudar ele. Quando alguém erra, você empurra ele mais para baixo. Então, eu sou daquele que pensa o seguinte, o evangelho verdadeiro é quando você escolhe quem está caído, escolhe quem está fraco. O evangelho, para mim, se resume muito nisso. Nesse cuidado com as pessoas, de perdão, né? E o evangelho, para mim, sempre foi renúncia. Renúncia de muitas coisas e que não me faz falta, nunca me fizeram falta. Mas você vai mais, assim, pelo evangélico, pelo cristão, pela igreja católica, ou você não tem distinção? Eu cuido de pessoas, né? No meu caso, de cuidar. Eu sou cristão, né? Eu me batizei novamente depois que eu conheci o evangelho da maneira que está lá escrito, né? Quando Jesus fala assim, todo aquele que arrepender e for batizado, eu entendi, para arrepender tem que ser adulto. O próprio Jesus não foi batizado em bebê, ele foi batizado com 33 anos. E ele fala, seja batizado com o batismo que eu fui batizado, com remissão nas águas. O batismo ele tem um significado que, se você perguntar para muitas pessoas que tem um monte de afilhado que foi batizado, não sabe o que significa. Você não pode levar seu filho nem ir fazer algo que você não sabe o que significa. Né? O batismo significa morte. Né? Então, você está adulto, você está vivendo de uma forma, tem coisas que você aprende pela marca, está errado, é onde vai enterrar o velho homem. Não, o cara que bebia, o cara que fumava, o cara, né? Entendeu? Então, quer dizer, ele nasce uma nova pessoa com a oportunidade de não fazer aquilo mais. Né? Você mentia, não mente mais, você xingava, não xingava. Quer dizer, você tem a consciência do que você precisa mudar. Então, por isso que o batismo é formado para adulto. Então, essa é a consciência que eu li na palavra. Então, foi onde eu decidi me batizar, então, depois de adulto. Né? Então, eu sou da Igreja Batista Lagoinha, eu sou membro hoje 3008, somos bem lá do princípio. Acho muito interessante a história do pastor que eu mais ouvi pregar até hoje, que é o pastor Márcio Valadão, porque uma igreja, se você avaliar, nós como empresário, no pior lugar de Belo Horizonte, não tem lugar pior do que aquele. Você chega e já tem 3 para te pedir alguma coisa, tudo drogado. Ali ainda tinha, na época dos hippies,
e ainda era cheio de prostíbulo. O pastor Márcio só tinha 20 e poucos anos, era um rapazinho ainda, porque os pastores que tinham nome na época, nenhum queria aquilo ali. Deus faz o improvável para aquele que põe a mão no arado. É mesmo, parece que hoje o número de pessoas em situação de rua cresceu comparado a antes, viu? Sim. Porque, assim, desde novo, desde meus 7 anos de idade, eu já era feirante. Né? Minha mãe, ela era feirante, era expositora de artesanato. Com 7, 8, 9 anos de idade lá, eu fazia artesanato lá, fazia colar e tal. Só que, assim, eu tô lá na Avenida da Afonso Pena, né? Esse tempo todo. E, assim... Você viu essa caminhada há bom tempo, né? Sim, aí 2 anos atrás, né? Quando nós mudamos ali, saímos do artesanato. Não 2 anos atrás, né? Mas foi quando aconteceu 2 anos atrás, quando já tínhamos mudado ali para o setor da alimentação. De manhã eu fui no banheiro lá do parque. E, assim, eu nunca na minha vida eu vi o banheiro, ele estava lotado. Assim, eu vi cerca de 30, 35, assim, mendigos lá dentro. Eu nunca vi tanta gente assim em situação de rua. Antigamente eu via um nessa rua, Verdade. outro ali no máximo. Só que lá estava cheio, assim. Só que, assim, a parte ruim é que eu cheguei na porta, eu tinha até cara, como é que fala, lavando a bunda na torneira. Falei, que coisa desagradável, e eu nunca mais quero voltar aqui nesse banheiro. Assim. Só para não ter mais aquele espetáculo visual de novo. Só que, assim, era muita gente ali. E hoje tem problema disso, que, assim, quem trabalha no setor de alimentação lá da feira fala que, às vezes, tá disputando cliente com pedinte. Porque o cara tá lá meio-dia, 1h, 2h da tarde, até as 3 na hora de fechar. É muita gente toda hora pedindo, que chega até a ser um incômodo, né? Que o cliente tá lá querendo comprar alguma coisa, e o cara tá, tipo, do lado, assim, super invasivo ali, pedindo alguma coisa e tal. Tem uns até que tentaram... Pô, teve um cara lá que ele pediu para um cliente, você me paga um almoço? Para minha mãe, né? E lá a barca nossa, ela tem até uma fichinha, né? Você compra, você recebe uma fichinha, como se fosse a sua vez, você entrega. Sim. E esse pedinte, ele tava com a fichinha, só que na hora ele falou, não quero comida não, eu quero dinheiro. Velho, pelo amor de Deus, né? Mas isso lá na igreja, eu aprendi uma coisa com o pastor Márcio, né? Quando a gente vai doar alguma coisa, a igreja desconfigura tudo. O arroz não vai no pacote do arroz, o óleo não vai no óleo, porque senão vende. Então a igreja desconfigura tudo, para não ter como vender. É uma forma que ela arrumou, sabe, de fazer com que as pessoas não vendessem, né? Agora, essa situação que você está falando, desse cômodo que essas pessoas pedindo, é complicado para o comerciante. É porque tem muita gente. Eu estava pensando, porque eu sonho muito hoje, por causa da situação minha família fica doida que eu pare com a farmácia, né? Porque eu sou muitos anos, né? Então, sabe que eu trabalho muito ainda. Aí, por essa luta que a gente passou agora recente, por um prejuízo de uma pessoa que a gente jamais pensou que daria prejuízo para a gente, aí eu fiquei pensando, Deus, um outro ramo. O que falta em Belo Horizonte? Não falta nada, tem demais de tudo, né? Isso aqui que eu achei uma coisa que tem em poucos lugares e que, na minha caminhada de Lagoa da Prata para cá, eu vi nascer uma na lona de plástico e hoje é um império, 1 milhão. Não sei se você indo para Pará de Minas. Eu ouvia falar muito de colega meu de faculdade que eles iam lá fazer encontro de moto. É fantástico. Eu nunca cheguei aí pessoalmente, mas é legal, sabe? Só que aquele pessoal começou vendendo milho cozido debaixo de uma lona preta. E é a mesma história que eu passava para comprar e eu cresci aqui, eles cresceram lá. Então a gente se conhece. E aí eu pensei, vou montar algo do milho em Belo Horizonte. Você tem onde comprar uma pamonha, arrumar pelo iFood. Uma pamonhazinha com queijo é top. O mingau de milho verde, a pamonha assada, que muita gente não conhece, que é muito mais gostoso do que aquela pamonha da palha. A pamonha assada é bem mais gostosa. E um sanduíche saudável, né? De carne é carne, de frango é frango, sem nada de agrotóxico, nada disso, né? Pensei em criar, né? Aí eu falei com meu filho é bom para fazer esse negócio de marca, sabe? Depois eu te mostrar os trabalhos dele. Claro, vamos. Aí ele criou algo, deu bem com a minha ideia,
Aí ele criou Melhor. É um nome bom pra caramba. A empresa chama Melhor, que é tudo do milho, um pouco da roça. E é meio mineiro, é melhor também, né? É. E eu tive a ideia, nas portas, criar janela como fosse, né, coisas antigas, né? Porta de vidro, mas de madeira, né? E tudo bem amarelinho, com verde, lá dentro tijolinho, tudo como fosse, né, um pouco da roça mesmo, né? Mas a primeira coisa que me veio na cabeça foi a privacidade. A janela não abre, a pessoa não vê lá dentro. Ah, eu sei, acho que é Black Kitchen, que é o nome, que fala que é como se fosse cozinha escura, né? Que não tem acesso, mas só sai o pedido, mas não... E também onde você está alimentando, se você for alimentar, a pessoa que está do lado de fora não te vê, sabe? Porque vê que tem essa necessidade em Belo Horizonte, né? E outra necessidade que eu vejo assim, os empresários não ter a visão é lugares que não vendem bebida alcoólica, uma cidade que está meio a meio entre cristão e pessoas que bebem. O cara que montar uma coisa grande, que nós não temos bebida alcoólica, ele vai ter muito cliente, entendeu? Então, assim, eu fico vendo onde tem algumas falhas, né? Às vezes a gente fala assim, mas tem que aceitar tudo. Mas tem aquelas pessoas que gostam das coisas recicladas e eu também é cliente, né? Eu conheço um camarada que começou o negócio do macarrão na porta da igreja. Depois ele montou ele lá na Vida Guarapari. Esse cara cresceu demais, porque não tem bebida alcoólica. O cara cresceu muito, mas muito mesmo. Porque não tem. Porque não tem. Porque tem um monte. Né? O meu, por exemplo, não vai ter. Né? A lanchonete jamais eu colocaria também. Para quem nunca bebeu, né? Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de ter uma diferença de voto se eu apoiasse a quadrilha do bairro. Mas aí também já... Já sai o pessoal assim... sai muito, eu sou bem tranquilo, assim, porque o meu não, ele é tão amoroso, sabe? Que eu mostro para a pessoa o que eu poderia fazer com aquele sim. Né? Quando você pensa na quadrilha, não, mas o que tem a ver? Lá no meu bairro tem a ver. Já houve morte de adolescente. Meninas que vão pela primeira vez de volta grávida. Pai que bebe, espanca a família. Então, isso eu estou te dando é o básico dos básicos. Então, eu já vi coisa... Quer dizer, infelizmente, eu acabei vendo misturaram com funk, misturaram com tudo, né? Não estou sendo contra, não, mas eu não é a minha pegada, como o pessoal vai. Eu tenho minha pegada também, cada um tem a sua, e eu respeito. Só que eu não invisto naquilo que eu não concordo. Não, eu já cheguei a ver uma coisa assim, horrorosa na escola onde eu estudava, né? Que eu fiz o meu ensino médio numa escola estadual. Era uma escola estadual no lugar assim que tinha duas facções diferentes. Um dia ali, época de prova, né? Já final de ano, começou a aparecer assim, uns burburinhos assim, grupo de WhatsApp e tal, falou, aluno tal foi pego fazendo sei lá o quê em outra facção, que ele era da facção, mas era estudante, né? Eles falaram assim, no meio da prova vocês vão escutar uns rojões estourando aí no céu. Quando você escutar esse rojão, vocês podem saber que esse moleque tá morto. E apareceu até a imagem dele em WhatsApp, morto, esquartejado. Então, você entende o que eu estou falando, né? Já chegou a acontecer de aluno, acho que na faixa de 11, 12 anos, que ele chegou a agredir a diretora com a barra de ferro na cabeça dela, naquela escola. Eu acho essa vontade que você tem de fazer, eu acho que são umas pautas super importantes, né, que, assim, já 2 vezes já tentou ser vereador, você já deve ter conseguido já um know-how, né, já pegou uma experiência. Quem sabe nessa 3ª vez aí você consegue, porque, por exemplo, situação de rua também pode ser uma pauta importantíssima para o senhor, porque, assim, a gente vê que a qualidade de vida tá melhorando pra caramba. Antigamente, os carros que tinha na rua era Gol, Santana, Paraty, carro que quebrava direto, né? Toda hora você via um carro quebrado na rua. Hoje em dia, os carros não quebram mais. Sim. Né? Você pegar um Uber ali, o cara vai falar, não, eu tô com um Toyota aqui que tem 200 mil quilômetros rodados, eu só troquei óleo e pneu. Uma televisão dessa aqui, 10 anos atrás, eu já cheguei a ver vendendo a 70 mil reais. Hoje em dia, você consegue a 7 mil. Sim. A qualidade de vida das pessoas está melhorando. Apesar do Brasil, né, ter saído daquela época daquela propaganda que era um país emergente, mas depois ficou meio
meio a desejar, o pessoal até duvida se é essas coisas, o padrão de vida do brasileiro até sobe. Só que, assim, ao mesmo tempo que um carro que não quebra mais, uma televisão que é super acessível, uma pessoa que instala um ar-condicionado na casa dela, eu falei assim, antes eu via 2 moradores de rua, de repente eu vi 30 num local só. E hoje você vai na feira da Afonso Pena, você via 1, 2 pedintes lá, você vê dobro, 3, 4, 5 vezes mais espalhados lá, tentando comer, cara. No de Lomberes ali, né? Aquela região ali, é brincadeira, né? Eu não tinha nem coragem de andar lá recentemente. É muita gente. Mas tudo por causa da droga. É muita gente. Porque eu te falo, a igreja da Lagoinha é um lugar improvável. É realmente Deus aqui. Hoje qualquer pessoa quer ser pastor de Lagoinha, mas antes ninguém queria. Né? E eu não sei se você sabe, agora mudou, né? A transição, o pastor Márcio aposentou. E uma das coisas mais fantásticas, ele sempre me surpreendeu, eu sempre gostei muito dele. E uma das coisas mais fantásticas para mim foi ele não passar a igreja para nenhum dos filhos, nem para o genro. Passou para um outro pastor, que é o pastor Flavinho. Foi muito fantástico para a gente que está lá há muitos anos. É bom até para os filhos deles, né? Não, e o interessante também é assim, né? O dia que falaram o maior orgulho dos filhos, aqueles imóveis daquela região ali, quase tudo é da igreja. A igreja foi comprando tudo. Só de estacionamento, hoje são 15 mil metros. E o mais interessante, o único imóvel no nome dele é a casa que ele mora. Tudo da entidade. Nada. Ele não tem um imóvel de aluguel. Muito, por esses anos todos, 50 e poucos anos, é fantástico. Num país igual nós. Imóveis que não tem aluguel? Como é que é? Não, ele não tem um imóvel de aluguel. Ele tem a casa que ele mora. Ah, tá. Ele não fica alugando. Não. Ele tem a dele só. Não. Os imóveis, tudo que ele comprou, deixou tudo para o CNPJ da igreja. Não tem dono. A igreja não tem dono. Não é igual essa igreja. A igreja de tal... Não, a dele é ele da não convenção. Saiu comprando tudo e alugando para as pessoas morar. É da convenção. Entendi. Muito bacana. E aqui, você já trabalhou com... Quer dizer, trabalha ainda, né? Com drogarias, né? Farmácias. Você teve projeto... Que você falou, né? Parece uma oportunidade. Eu fiz o projeto do Marmitex, as pessoas conseguiram Não, esse comer. do Marmitex foi sonho. Né? A associação, ela... Muita violência contra a mulher. Nós temos trabalho muito forte com dependência química, né? Nós conseguimos internar, através das amizades que a gente tem. A Igreja da Lagoinha sempre foi um grande parceiro. Nós temos um projeto do Impacto, que a gente consegue levar uma pessoa para poder sair daquele meio ali, passar um final de semana no hotel fazenda da igreja ali, pelo ouvir. Às vezes tem gente que consegue se liberta ali. Né? Nós temos ali psicólogo com preços populares, né? Consulta com preços populares. Você chega a ter quantos projetos hoje, assim? Hoje, que funciona assim, nós temos o de consultas, advogado, né, para a pessoa não mexer com o crime. Né, no caso, tipo um Nazaré resolve, para a pessoa não ter que ir na cidade, sabe, resolver algumas coisas. Né, para a pessoa que não está conseguindo aposentar, né, e dar essa ajuda, o suporte com advogado para isso. Nós temos psicólogo, tem musicista lá, que ajuda as crianças especiais através da música, né? Então, são todos assim, a preços populares, porque as pessoas que vão lá têm que receber pelo menos um preço popular. Qual que é a vantagem dessas pessoas? Que eles não têm que pagar aluguel, eles não têm que pagar luz, não têm que pagar... Porque isso, a drogaria, é a minha empresa que paga. Entendeu? A despesa toda da associação é paga pela empresa. E consegui muitas cestas básicas, a maior parte, às vezes, eu que mesmo compro, né? Quando envolve criança, que eu vou fazer, mesmo que às vezes as coisas não estejam tão boas, eu faço como se eu fosse fazer para minha casa. Eu não tenho coragem de pegar uma cesta, porque a criança gosta de tantas outras coisas que ali não tem. Então, quando a gente vê uma situação dessa, a gente abre mão de algumas coisas para poder realmente estar socorrendo. Mas nunca teve dinheiro de política nessa associação ainda, sabe? O Marcelo Ara é um grande parceiro, né? Hoje é o grande parceiro que a gente tem. O meu filho tem um emprego, né, com eles, e só que ele automaticamente, qualquer hora ele sai, porque ele já dá aula até para uma faculdade na Suécia, porque ele é muito conhecido, porque quando ele fez
a formação dele aí foi chamada em 8 países. Ele mexe com o quê? Ele é teólogo, né, e antropólogo, né? Ele tem uma experiência nessa área que você mexe aqui, ele é bom para arrumar marca. A marca lá é essa, agora foi ele que criou tudo sozinho, né? Aí, cores, ele é muito bom para visual, filmagem, sabe? Todos os dois. A minha filha, ela formou em fonoaudiologia, ela é ouvido absoluto. Eles cantaram com a Ana Deus de criança, Ana Paula Valadão. Né? Ouvido absoluto é bem difícil da pessoa né, ter essa capacidade ela faz som com água, né? Desde criancinha com panela e tal. Hoje ela toca violão por ouvido, né? Bateria ela é formada, canto ela é formada. A criança, né? ela já demonstra, né, mais ou menos que ela tem aptidão, e você vai ver, ela acaba se tornando aquilo. Ela fez uma né? música... Tanto que quando era pequena, ela ficava parado. Foi uma piada. Ela fez uma música na época da pandemia, ela ficou em segundo lugar em Minas Gerais, né? Ela tem várias músicas dela mesmo, né? Ela tem um canalzinho e ela toca... Violoncelo, ukulele, carrom... Ela toca de tudo, né? Então. Teclado, põe na mão dela, sanfona... Mas só formado em bateria. Isso eu acho maneiro quando a pessoa... Só que tem uma voz também fantástica. Meu filho também canta, né? Ele gravou o primeiro CD junto quando ele tinha 7 anos de idade. E ele é palestrante para pastores hoje, com 29 anos. Ele é palestrante para pastores? Palestrante para pastores. E conhece a Bíblia pelo Labri, da Europa, né? Foi, acho que, em 6 Labris. Então, ele conhece a Bíblia jesuíta, do jeito que foi escrito. Sabe? Caraca, eu nem sei como que deve ser. Fala em 2 idiomas além do nosso e está indo um pouco agora para o hebraico. Ele fala e escreve em inglês, francês e português. Sabe? E é uma pessoa simples, né? Uma pessoa assim, você entrevistar é muito interessante, porque tem um conhecimento anormal perto da gente, assim, perto de mim, nem comparação, sabe? Mas, igual eu falo para ele, a experiência tem que estar lado a lado ali, né? Então, a gente sempre conversa, sempre pergunta as coisas, tem essa humildade, né? Meus filhos foram criados... Eu tenho uma de 11 anos, né? Tem um de 29, a de 27. A de 27 casou quarta-feira. Começou a namorar com 25 anos. Nossa, sua família é grande pra caramba, então... muito grande. A família nossa é muito grande. Você tem uns 2 times de futebol ali, só de filho, de neto. Não, eu tenho 3 filhos. Ela casou agora, ele é solteiro, né? Ele namora, né? E tem uma de 11 anos. Eu estava imaginando que você tinha, sei lá, 5 filhos, aí não, cada só um 3. Tinha mais 3 filhos. Não, isso a família é muito grande. Lá em Lagoa da Prata, a última reunião, acho que foi 200 e poucas pessoas. Sabe? Uma família muito grande, que minha mãe teve muitos filhos, as irmãs tudo teve muitos filhos, né? E a gente é muito ligado, então a gente convive até primo terceiro, primo quarto, alguns, sabe? A gente tem uma boa convivência com a família, né? Tem muito esse valor. Fora que a nossa cidade é uma cidade diferenciada, né? Você põe no Google aí, Lagoa da Prata, ela vai sair entre Minas a 5ª melhor para viver. E no Brasil entre as 50. E é perto daqui, fora a beleza da cidade, que é muito bonita. Era igual essa mesa aqui, tem as fazendas, não tem um morro. E área de risco não deixaram construir. Eu queria morar num lugar que fosse plano também, viu? Sabe, não deixa... e lá é um lugar de empreendedorismo, que... Não sei se você ouviu falar a história do Luciano, lá de Lagoa da Prata. Não Luciano, que luteou Belo Horizonte, bem dizer, é dono de vários prédios do centro, igual o Alton Paz, o Financial, o Wembley, tudo era desse camarada, de lá. Algum estabelecimento ou outro eu já vi, mas eu não Ele é dono da Faial, né? Ele luteou Belo Horizonte, na realidade. Até o bairro Nazaré, Dona Clara era o nome da esposa dele. Clara era o nome da esposa. A herança dele foi até fantástico. Você pôr a história do Luciano Lagoa da Prata, você vai ver a história dele lá. E ele fez uma lagoa lá e... Ela fez a lagoa, não, tinha uma lagoa muito bonita que o Rio São Francisco passa uma água dentro dela. Ele fez dela uma praia, com areia nela toda, tanto dentro, tanto lá de fora. Então, é a prainha mesmo. Aí fez uma praia artificial ali, virou um ponto turístico, né? ali. E é o nome da cidade de Lagoa da Prata, né?
Então é uma cidade bem diferente, sabe? É uma cidade bem legal. Não tem muita pobreza, não tem desemprego, muita empresa, né? Tem lá um rapaz que engraxou comigo na praça, ele chama Antônio Carlos. Ele Já foi engraxate também? Fui engraxate, lá em Lagoa, lá, aos 7 anos, até os 9, até eu arrumar esse empreguinho, eu engraxava. Já trabalhou com coisa pra caramba. Tipo, seu Madruga, né? Já foi boxeador, já foi fotógrafo, É isso aí. já foi cabeleireiro. Aí o que acontece? Ele, você não sei se meu amigo, ele que montou a Farlab. Farlab é um laboratório de medicamento, um laboratório grandíssimo, né? Ele vendeu para um grupo francês com um valor muito... E a gente é amigo até hoje, sabe? Então, e Lagoa da Prata, esse produto da China, que vai para 25, passa tudo por lá. Os caras fecham as fábricas lá. Lagoa da Prata, você chega para comprar, você compra mais barato que em São Paulo. Ah, é? As coisas da China. Ah, então eu já sei para onde eu vou comprar E é uma perto. bomba aqui ali. Ué. E é perto, né? 200 quilômetros daqui. É, muito legal. Lá você chega num lugar pequenininho desse tamanhozinho que você vê os produtos. Se você pedir um caminhão, o cara vem para te vender. Ah, é? É. Nossa, É muito forte lá. Eu gosto de carro antigo, sabe? Se É. tiver uns encontros lá, eu vou estar lá. Eu tinha um Fusquinha, eu vendi ele há pouco tempo. Ele era antigo, mas ele era todo feito. Né? Vidro elétrico, injeção, sabe? Uhum. Bancos diferenciados demais. Hoje eu tenho um Opala. Eu tenho um Commodore 76. Eu tive um 85, fiquei com ele muito tempo. O meu tá com uma integridade, assim, fina. Que bacana. Ele tá perfeito. Teve Eu uma gosto vez muito que também. o pessoal começou até a buzinar para mim. Que eu tava passando ali no Pedro I. Eu falei, não, deve estar elogiando o Opala. Eu desci o vidro ali e falei, valeu, cara. Não, tá perdendo as porcas da roda aí, velho. Aí eu perdi a roda traseira esquerda do carro no meio da avenida. Eu fiz o congestionamento que deu ali por causa da minha causa. Foi um pouco assim, muito acima do que poderia ser, sabe? Que era horário de pico. E foi meio vergonhoso eu descer de novo a avenida procurando as porcas para colocar na roda lá. Foi meio foda mesmo. Mas disse assim, é um carro muito bom. Uma vez eu cheguei a refazer a elétrica dele, saí do mecânico e estourou uma correia no motor e agora ele tá para consertar de novo. Mas é isso, esses carros são muito bons, sim. Sem dúvida, eu tive muito Corcel 2, Belina 2. É um carrão, mano. Esse carro mais confortável. Diplomata, sabe? Hoje, por exemplo, eu estou no carro da minha filha. A gente comprou ele por causa da antiguidade, que ele traz assim, parece que esse carro antigo, que é o PT Cruze. Ah, sim. Esses carros, assim, o conforto, parece que você... Sabe, dá vontade de pegar uma reta, assim, pra você tirar uma soneca, assim, sabe? Aquela reta tranquila, assim, e depois você acorda quando chega a curva, porque esses carros, assim, a suspensão parece que você tá... Muito bom. É outra coisa comparada ao... Como ela casou, a gente lá em casa assim, não. Eu falei, vai no meu, que o meu foi revisado recente, eu estou no dela, ela viajou no meu. Uhum. Tá? Então, assim, a gente... É muito família, né? O melhor é para quem vai mais longe. É legal pra caramba, né? Não tem aquele apego, sabe? Então, são 3 carros, mas cada um usa o que quer, sabe? Uhum. Cada um, não, pai, eu vou, vem cá, deixa o seu aqui e leva o outro. Né? Aí tem uma Saveiro que é da farmácia, aí a semana dele estragou, não traz o seu e pega a Saveiro que eu mando arrumar o seu. Sabe? Então a gente é muito assim. Ele me ajuda muito também, ela também me ajuda, ela tem hoje uma drogaria também, né? A Steph, ela quis mexer, então ela tem uma drogaria dela, como ela estava arrumando o casal dela, uma das drogarias dela de presente, sabe? Da mesma coisa para o Jonathan, assim, na hora que ele quiser, pai, eu quero montar isso. Então, o mesmo valor sempre foi assim, nada diferente um outro. Ter o apoio é outra coisa, né? Sabe, eu sonho, igual eu falei com ela hoje, filha, você está aí, parece que eu estou aí. De tão feliz que a gente fica. Né? Aqui, tem algum outro projeto assim que você tem mais recente, algum que você ainda planeja fazer, alguma coisa assim que... Olha, planejamento seria o Mamitec Solidário, né? O Uber da Saúde seria realmente um sonho mesmo, né? De que é mais complicado. Né? Que deve ser uma logística muito complicada. Mas quando a gente pensa no Uber da Saúde, nós não estamos falando de um carro, né? Nós estamos falando de levar 15 pessoas, né? Para os projetos deles, né? Tinha que facilitar, sabe? Cada pessoa devia ter sua fisioterapia, para as pessoas não terem que ir tão longe, de poder buscar, de realmente recuperar as pessoas que realmente voltam a andar, sabe? Agora, o projeto que eu acho que ele deve até nascer esse ano ainda, está um pouco agarrado,
eu vendo a situação das pessoas que jogaram bola comigo, como eu não bebo, não fumo, gordos, não conseguindo mais andar. Tem pessoas que já estão na cama, né? Eu estou com 61 anos. Então, assim, eu vendo isso, eu falei assim, eu vou criar algo. Veio na minha cabeça eu chamar um personal, né? Não tem que pagar aluguel, nós vamos para as praças, nós vamos para a rua, né? E fazer um projeto, assim, dessas pessoas que estão mesmo na rua ali, debilitados, nas drogas, bebendo, chamar todo mundo para a reunião. Gente, nós vamos trazer uma oportunidade para vocês. Nós queremos te dar um preparo físico. E o Nenê vai estar junto com vocês, também nesse preparo físico, fazendo tudo que vocês estão fazendo junto com ele, que ele também quer melhorar. Você vai estar lá também malhando com a fitinha aqui na testa aqui. Do mesmo jeito que eles, sabe? Só aqui você vai ter um benefício. Aquele que conseguir o maior êxito, nós vamos lutar para ele o emprego, a mudança de história, porque nós queremos mudar de todos. Mas o que fica a maior transformação. O que é a maior transformação? O que perdeu mais peso? Não. A transformação ela é geral. Melhorou, voltou para casa, voltou para a família. É o espiritual, o natural e o físico, né? Parou de beber, parou de fumar, né? Perdendo peso, pegando preparo físico. Mas qual que é o maior objetivo? O objetivo, gente, é transformar as pessoas que estão com a saúde ruim, melhorar a saúde delas. O foco seria todos. A premiação é só para entusiasmar. E nós pegava grau diferente. Pessoas também que estão em casa, mesmo que não estão doentes, que queiram participar, vai poder participar. É né? uma mudança de vida, né? Aí a gente quer... Uma proposta de mudar precisamos de vida arrumar um médico que venha abraçar o projeto para poder realmente pedir os exames, avaliar, para não entrar em nenhum projeto. Nós não queremos academia, não queremos peso, nós queremos o básico para cada um, o funcional. O que é o funcional? O Rodrigo vai chegar num lugar e falar assim, não, eu quero o funcional, eu trabalho sentado, eu quero ter um bom alongamento, só o que eu preciso, não sou lutador, não sou só o que você precisa. É como malhar sentado, mas não deixa de fazer algo, porque você vai perder saúde. Se você ficar com dificuldade de agachar, você está perdendo saúde. Se as pernas estão doentes, está perdendo saúde. Então, quer dizer, há uma necessidade de cuidar da saúde olhando para as pernas, principalmente o homem. Sabe? Você não pode ter dificuldade. Eu me senti meio pessoalmente atacado agora nisso aí. Você entende? Hoje, por exemplo, de manhã, foi 40 minutos de alongamento que eu fiz em casa, antes de sair. Todo dia antes de sair. A única coisa que eu uso é aquela que não dá pancada. Não é caminhar, eu não gosto de esteira porque o joelho para mim é ruim. Então, eu faço ali 20 minutos, faço alongamento de todo jeito que você pensar. Alongamento, ele te traz vida, muito mais do que uma academia. Sabe? Você ter facilidade para pegar um trem de 50 quilos e levantar lá do chão. Saber pegar um objeto no chão, né? Que a pessoa, ela se curva no chão. Ela uma moeda. Agacha. Quando eu vi que eu estava perdendo, eu jogava 10 moedas e saía pegando. Sabe? Saía pegando as moedas. Eu vi o quanto estava me prejudicando parar de fazer exercício físico. Então, eu entusiasmo as pessoas a fazer isso, sabe? Eu ensino a fazer alongamento. Eu sei algumas fisioterapia que você faz com uma faixa que muda a sua saúde, sabe? E você deixou isso aqui crescer, você perdeu saúde. Então eu vou participar desse projeto aí quando ele... Não, e outra coisa, você fala, Nenê, me passa, eu te mando os vídeos de exercício, 30 minutos você fizer por dia. E outra coisa, nós não fumamos, não bebemos, né? Eu também não bebo refrigerante, né? Eu não como sanduíche, né? Hambúrguer, cheeseburger, não como, né? Não como embutidos, não como salsicha, linguiça, esses embutidos não como. Por causa de quê? Eu ficaria da mesma forma que a pessoa que fuma e bebe. Eu perderia a saúde do mesmo jeito. Você acabou de citar tudo que eu faço depois de beber e fumar, você falou tudo. Entendeu? Então não vai mudar faço, muita mas história. Eu tenho que atrás disso mesmo. A pizza, você está com a idade? Eu tenho 27. Deixa eu te falar pizza, pessoalmente, eu não gosto muito, não. Apesar de ter uma cidadania italiana e alguns parentes ficarem meio ofendidos. Não gosto do negócio da massa e tal, mas... Mas vou te falar uma coisa. Alimentar correto hoje é questão de inteligência. É a mesma coisa que também é questão de inteligência não fumar. Porque o cara vai comprar uma batata, um tomate, se tiver com olhinho, ele não leva. Aí, quando ele pega uma certa, está escrito um monte de coisa. Então, o que eu falo é o seguinte, o diabo cega as pessoas.
Não tem condição da pessoa ver. Essa água está contaminada. É o que eles fazem. Não é verdade? E é interessante que na drogaria eu vejo, hoje, o câncer que mais cresce, além do pulmão e de mama, que são os campeões, esse aqui, ó, os gândulos inflamando. Não foi preparado para esse movimento. Virando câncer. Por causa do ato de só puxar, não é nem da fumaça. Sem ser da fumaça. Várias pessoas, assim, no meu bairro. Isso aí é pesado mesmo. Entendeu? Tem um apelido de Sabiá, ele disse que foi tudo tomado. Disse que virou uma bola. Muito triste. Para tratar deve ser uma treta, né? Sei lá, se a pessoa... Direto já perde, né? Não tem como alimentar. Então, assim, eu falo de tudo que nós conversamos aqui. O mais importante seja para você, ou para quem está nos ouvindo, para você, saúde é coisa séria. E Deus te dá de graça. E nós pagamos para adoecer. Agora eu me sinto compelido a... Você concorda? Mesmo de quando eu vou ali, peço um hambúrguer, eu estou pagando para adoecer. Você sabe o que eu acho pior? O momento da alimentação, que era sagrado, quando a gente era criança, que era uma festa todo dia. Uma festa todo dia. Uma presença de pai e mãe todo dia. Hoje você, para não comer, você passa um lugar sentado no seu carro. Os drive-thrus, né? Faz uma refeição. Eu não posso deixar de te fazer essa pergunta, né? Se você conseguir, foi eleito vereador, você tem, assim, já tem um projeto, assim, algumas coisas já pensadas, sei lá, um projeto de lei, talvez, que você queira... O vereador, na realidade, eu vejo, assim, eu fico vendo algumas coisas em Belo Horizonte, a fiscalização que ele tem direito de fazer. Eu tenho direito de chegar no pronto-socorro, no posto de saúde, no Odilon Beres e pegar os médicos dormindo como dormem. E mudar essa história. Eu vou arrumar confusão com eles? Não. Eu falei assim, Ana, você está dormindo, eu estou aqui para te orientar que eu vou fiscalizar daqui para frente. Tem gente lá fora chorando. Às vezes não precisa nem de fazer fazer de inimigo, né? Mas assim, não, de amigo. Dar uma alertada ali. O que eu faço com o meu funcionário, por exemplo, o funcionário, quando eu vou chamar a atenção, eu não chamo na frente de ninguém. Eu sempre chamo lá pessoalmente. Um dia estava todo mundo, estava 4 funcionários discutindo, e estava discutindo alto, eu cheguei. Aí o senhor me chamou para resolver o problema. Eu falei, não converso desse jeito com vocês. Deixa outra hora eu converso, porque isso aí não faz parte para mim. Eu não estou preparado agora para falar, porque o maior dom do Espírito Santo seria ser longânimo. Às vezes a pessoa nunca ouviu falar que tem esse dom. O que é longânimo? Não falar na hora da raiva, não falar de repente, principalmente com as pessoas que você ama. Você tem que ser longânimo na sua casa. Você tem que ser o melhor. Você pode ser amanhã o melhor entrevistado que existir. Não. O Rodrigo tem que ser o melhor filho, para depois ser o melhor entrevistador. Você entende? Uhum. Tem que ser amanhã o melhor pai, o melhor esposo. Porque isso, né, nós não podemos... eu não gosto muito de datas especiais. Natal, Ano Novo, aniversário. Não que eu não comemore, mas que são tapa-buracos, né? Eu gosto de ser presente em vez de dar presente para tampar minha ausência. O maior presente para mim é o dia a dia. É ser bom todo dia com a minha família, ser amoroso. Quando erra, eu abraço. Quando acerta, eu elogio, não preciso de abraçar. Então, é diferente os valores para mim. Por que eu estou te falando? Então, eu te falo a questão dos médicos, que o maior papel do vereador é fiscalizar. E hoje ninguém pede fiscalizar um posto de saúde que todo mundo denuncia, o tempo todo ninguém faz nada. Mas precisa ter amor para fazer as coisas para que funcione. Você tem que pegar as pessoas e ficar do seu lado, não contra você. Não precisa de inimizade. Não quero uma guerra com direito ou esquerda. Quero cuidar das pessoas. Né? E de vereador que fomenta guerra entre um lado e outro, já temos em excesso por aqui, né? E aí, qual que é o pensamento, assim, em questão? O de projeto seria aperfeiçoar o que eu tenho. Mas isso, às vezes posso conseguir, às vezes eu posso não conseguir aprovação, mas eu creio que com o próprio dinheiro do mandato, de alguma coisa que vai para o gabinete, jamais faria rachadinha.
sabe? Às vezes algum projeto seu assim, ele pode pegar até uma visibilidade legal, Maior, né? Por exemplo, Quem sabe vir alguma coisa nacional, assim, para o país, né? Tem um projeto hoje grande na Lagoinha que nasceu dentro da minha drogaria. Eu assumi 3 crianças em época diferente para as mães não abortar. Hoje a igreja tem esse projeto. A igreja da Lagoinha, ela pega uma mãe que os pais estão expulsando, pega ela, dá ela o pré-natal, dá ela um enxoval, durante o pré-natal dá ela uma profissão, depois arruma um emprego, a creche. Quer dizer, muito legal. Então, esse é o projeto, são 238 projetos da igreja da Lagoinha. Ela tem lá, você chega lá com agora, igreja para mim tem que ser assim, ela tem que estar preparada para receber o milagre. Nós queremos que a pessoa saia da rua, mas você tem lugar para ela? A igreja tem. Se ela quiser. A igreja não obriga. Jesus, ele não vai curar quem não quer. Você tem que pedir. Você tem que fazer a sua parte. É muito simples isso. Na Bíblia você vê. As pessoas gritavam para o Bartimeu, gritando Jesus, e todo mundo quer repreender nele. Aí Jesus escuta e vem. Faz um barrinho e ele volta a ver. E Jesus tinha uma coisa interessante. Ontem o Délio falou, quem não é visto não é lembrado. Eu falei assim, olha, eu já pego, eu tenho outra pegada. Eu chego para o professor e faço, não fala para ninguém. Porque o maior empreendedor do mundo fazia isso. Jesus só tinha 12, um ainda traiu. E quando ele curava, assim, não conta para ninguém. Parece que ele só fala assim, conta para todo mundo, o cacete conta para todo mundo. Então, eu tenho a mesma pegada, assim, de fazer e não querer visibilidade, sabe? Fazer por amor de verdade, sabe? Então, assim, se Deus me der um mandato, eu creio que eu vou fazer um pouco mais, mas jamais deixei de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Entendeu? Por exemplo, eu não ganhei. Claro, se acontecer de não ganhar de novo, você vai continuar sendo a pessoa que você é, fazendo meu as coisas trabalho que você está lá. faz. E não tem sido fácil manter no momento. Não tem sido fácil. Eu vendi 3 empresas boas e naquela época hoje você não assina mais. O digital, esse trem me lascou. O cara demorou, ele conseguiu comprar, porque eu tenho um nome bom, 1.200.000 e pouco em 15 dias no meu nome. Que? 1.200.000 e pouco em 15 dias. A pessoa comprou isso em No seu meu nome? Porque não tinha transferido ainda. Pôs tudo no caminhão, fugiu com tudo. Aí você fala o seguinte... Tem que mostrar o melhor lado mesmo. Aí que acontece. Olha para você o que acontece. Cada deserto na nossa vida, se você pegar para o lado bom, cada luta que você passa, cada coisa que você ouve, às vezes até sua mãe pode falar alguma coisa que você não gosta, um amigo, para Deus não importa. Mas as suas reações ele vê. Eu creio que a maneira que eu estou lidando com isso tem me informado em tantas outras áreas que eu precisava ser formado. Sabe? De depender mais dele. Sabe? Às vezes, o que está na gente, o que você tem aí, que às vezes você nunca pensou o valor. Às vezes a gente precisa ficar cego para dar valor à vista. E esquecer de agradecer desse dom tão maravilhoso. De poder falar, de poder ouvir. É um benefício que dinheiro nenhum que você ganhar na sua vida, qualquer um que nasceu com essa deficiência, daria tudo se fosse bilionário só para ver. Só que quando a gente tem, a gente esquece, sabe o que a gente tem de verdade. Quando você tem, você nem... Não é? Quando eu mudei para Belo Horizonte, aqui no Nazaré, era difícil as coisas. Durante os 2 anos, só almoçava. Mas à noite, quando chegava de tarde, aquela saudade da minha mãe, o banquete que a gente tinha em casa, qual que era o banquete? Arroz, feijão e chuchu, às vezes uma carne moída. Mas era um banquete. Principalmente porque eu estava com eles. Então, os primeiros anos aqui foi muito difícil. E sabe o que eu vim entender? Que eu nunca tinha visto ninguém falar. Quando Jesus fala assim, Pai, se puder, passa de mim esse cálice. Ele não estava falando que ele não queria a cruz, que ele não queria morrer por nós. Deus, o Filho e o Espírito Santo fez tudo junto. Jesus acharia 3 dias morto pelos nossos pecados, ausente de Deus muito. Ele não queria ficar sem a presença do Pai. Hoje é tão fácil largar a presença do Pai por tão pouco.
ou às vezes por nada. Hoje em dia é corriqueiro isso aí, né? Né? Então, assim, eu te falo que o maior presente da minha vida, em primeiro lugar, ter conhecido Jesus do jeito que ele é. Escolher renunciar com ele. Não tem nada desse negócio de você vai para o evangelho, você vai para Jesus fala assim, os meus filhos serão perseguidos. Não tem nada disso aí que muitas igrejas pregam. Não sou contra igreja nenhuma. Mas não concordo com quem fala que você vai ficar milionário. A maior riqueza que a gente tem, eu acabei de te falar aqui. Não, se um pastor te promete que você vai ficar melhorado, acho que você tem que correr dessa igreja, né? Sim. Então, assim, eu falo que o pai que eu tive, né? Nós estávamos falando assim sobre de renúncia. Dá tempo de falar isso aqui ainda? Dá, não. Hã? Pode falar tranquilamente. Essa questão da renúncia é uma coisa interessante. Quando lançou o Mazda Protege, Belo Horizonte chegou a 3 carros. Você chegou a conhecer esse carro? Mazda Protege? Ele teve muito poucos. É um carro muito bonito na época. Eu gosto muito da Mazda, porque eles têm uns modelos lá de motores rotativos e tal, mas Sim. esse, pessoalmente, eu acho que eu não conhecia, não. Aí, chegou 3, eu comprei um. Na época, era bem caro. E a pintura dele era cristalizada e tinha uma esponja própria e tal. Eu estava com uns 5 mil e poucos quilômetros, eu fui na casa do meu pai, já estava um pouco doente. Ele deu a doença de Parkinson, mas o rígido, que ataca muito os movimentos. Nossa, isso aí deve ser... Né? Foi muito difícil. Aí, ele ficava lá embaixo, muito um pezinho de laranja, a gente tinha um sofazinho, ele gostava de ficar lá, eu passei lá, conversei com ele um pouco, subi para conversar com minha mãe, um texto lá, voltei daí uns 40 minutos, ele tinha pegado, sabe quando um pano fica no chão muito tempo, ele fica igual madeira? Uhum. Ele tinha arranhado o teto do carro todo, limpando, só faltava o capô. Aí Deus me deu uma bênção tão grande, eu abracei meu pai e falei assim, pai, obrigado por ter limpado meu carro. Só estou aguentando ficar em pé. Ele olhou para mim e disse, você gostou, filho? Pai, como não gostar? Você não está aguentando nem andar direito. Ele falou assim comigo, é porque eu não sei se você é meu filho ou se você é meu pai, de tão bom que você é. Daí, 3 semanas eu estava morto. Você pensa bem, se eu tivesse uma decisão diferente. Então, eu aprendi muito a dar valor nas pessoas e não nas coisas, sabe? As coisas são necessárias, mas não são tão importantes. Dá para conviver andando de Uber, dá para conviver andando de ônibus, dá para conviver andando a pé, mas se eu puder viver com quem eu amo, com o que eu faço, com o que eu cuido, é o mais importante. E isso que tem valor. Então, é um mandato que eu falo o seguinte, eu vou resumir para você a sua resposta, por isso que eu te falei isso tudo. O meu mandato ele vai resumir em ser o melhor vereador de cuidar de pessoas. Não é obrigação dele, mas por amor a Deus. E ser um exemplo para ele, de um ser humano que, mesmo com o mandato, tem coragem de ir para o bairro do viaduto e distribuir alguma comida e fazer algo. E não ter vergonha disso. Então, é que eu não gosto de ser o cara chato que estraga o rolê, mas assim, eu ia até perguntar se você tem alguma última mensagem que você gostaria de passar, depois disso aí que você acabou de falar, nem sei se tem como dar outra mensagem depois dessa, mas se tiver alguma coisa ainda que você quiser passar aí para quem estiver assistindo. Sim, tem sim. Né, eu quero deixar aqui uma oportunidade para todos os ouvintes que vier a assistir, né, que vier esse vídeo, deixar para você uma mensagem simples. Viva cada dia como fosse o último, da melhor maneira. Viver arrependido ou arrepender depois que perde é muito pior. Quanto mais você acertar, menos arrependido você vai precisar de ficar. Viva cada dia perdoando, amando. Se você tem algum problema familiar, principalmente, com qualquer pessoa, o dia de pedir perdão e consertar é hoje. E quando você perdoa, você cura doenças, a sua mente vai melhorar, as coisas vão caminhar, e que você seja feliz de verdade, amando de verdade e não esperando datas, um Natal, por exemplo, para você consertar as coisas. O dia a dia, o amor, o cuidado, o respeito, a educação, né, o valor que a pessoa tem para você, você precisa expressar.
não precisa de presente. Precisa de presente da presença da pessoa e principalmente do respeito. Que Deus abençoe todos vocês. E muito obrigado, Rodrigo, pela sua oportunidade. Obrigado ao câmera ali, vocês, ao Délio. E foi muito bom estar aqui. E que Deus possa nos usar. Sim, eu que agradeço se você ter vindo e por tudo que você falou aqui nesse episódio. E aqui eu também vou passar aqui uma mensagem para vocês, que se vocês gostaram desse episódio, não esquece de clicar aí no gostei, se inscrever no canal, que isso vai nos ajudar muito na divulgação. Aqui do lado já está aqui www.ficativo.com.br, que você pode entrar no nosso site. Ali você terá acesso também às nossas redes sociais, agendas, que no futuro também planejamos ter o próprio merchan do Ficativo, boné, caneca, camiseta. Eu sei que já tem uns 3 episódios que eu falo que vamos ter e ainda não temos, mas assim, infelizmente ainda não aconteceu, mas vamos ter no futuro. E é isso aí. Segue lá nossas redes sociais, em breve estaremos aí expandindo um pouco mais aí a ideia do Ficativo na internet. Muito obrigado a todo mundo aí e logo menos tem mais.